Bom dia a todos. Estamos aqui em São Paulo, uma manhã muito fria, o nosso tempo mudou, né? Minha voz está também sentindo um pouco o reflexo desse tempo, não estranhem. E para abrandar um pouco as condições do clima aqui de São Paulo, a gente vai fazer novamente uma viagem. E dessa vez, as viagens literárias começaremos com Graciliano Ramos. E para isso, nós chamamos a professora Noemi Jaffe, professora de literatura da Universidade de São Paulo. Bom dia, Noemi. Bom dia, Roseli, bom dia a todo mundo. Então, nós iremos agora dar prosseguimento. Aproveitem a viagem que nós faremos agora. Já mandamos o material, o diário de bordo, e vocês aos poucos vão seguindo os comentários e as análises. Após a fala da professora Noemi, abriremos para a interação. Então, vocês podem, durante a fala, já pedirem a palavra, tá ok? Para logo serem chamados assim que ela terminar os comentários. Noemi, são todos seus. Bom dia, gente. A Roseli falou em abrandar o clima aqui de São Paulo com a nossa viagem, mas infelizmente acho que a gente não vai fazer a viagem para um lugar muito agradável. Acho que o clima... Mas é mais quente, Noemi. É mais quente, mas muito mais árido. Infelizmente, o lugar para onde a gente vai viajar, mas como a gente vai viajar, que bom, na imaginação e não na realidade, então realmente vai ser uma viagem, espero, que mais gostosa, mais agradável. Bom, a gente vai falar sobre o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, mas eu vou aproveitar e falar também um pouco sobre o próprio autor, sobre o Graciliano Ramos, para depois entrar nas questões que eu pedi para vocês analisarem no diário de bordo. Vou tentar falar sobre cada uma delas especificamente, mas antes eu vou falar um pouco, de uma forma mais geral, sobre o Graciliano e a obra Vidas Secas. Bom, só por curiosidade, o Graciliano Ramos é o grande homenageado da FLIP desse ano, né, da Festa Literária Internacional de Paraty, que vai acontecer em julho em Paraty, e seria muito legal se todos vocês, professores, pudessem pelo menos passar em Paraty, porque no dia da inauguração da festa tem sempre uma homenagem ao autor daquele ano e tem sempre uma aula magna, gratuita, um show, que nesse ano, se eu não me engano, vai ser com a Maria Bethânia. Então, acho que seria muito legal se vocês conseguissem arrumar um tempo para ir até lá, e daí, claro, vocês saberiam mais ainda sobre o Graciliano. Bom, alguns dados biográficos sobre o Graciliano, porque geralmente eu costumo dizer para os alunos que a gente estudar a biografia do autor que escreveu a obra que a gente está estudando não deve servir para a gente analisar trechos da obra, porque os autores não são biográficos, né? Eles, principalmente um autor como Graciliano Ramos, fazia questão de não se colocar pessoalmente no que ele escrevia, especialmente em obras como Vidas Secas e São Bernardo, que ele tentou se distanciar o máximo possível dos personagens. Mas no caso do Graciliano Ramos, a gente conhecendo algumas características da obra dele, a gente percebe que tem sim relação com o que ele escreveu. Então, acho que vale a pena a gente saber algumas coisas sobre a vida dele. Bom, ele nasceu em 1892, em Alagoas, e morreu em 1953. Indo já bastante adiante na vida dele, a gente descobre que ele foi prefeito de Palmeira dos Índios, uma cidadezinha que está ali próxima de Maceió, até hoje, e ele foi o primeiro prefeito comunista do Brasil. E foi um prefeito exemplar. Ele colocou, por exemplo, os presidiários para trabalharem na construção da estrada de Palmeira dos Índios, até na estrada de ferro, e até hoje a cidade se orgulha de ter uma estrada de ferro, uma ligação de trem muito eficiente, a estrada também de automóveis, e foi uma administração exemplar. E o que aconteceu foi que ele fazia relatórios sobre a administração dele, tão fiéis, tão bem escritos,
e ele mandava para o governador, vocês imaginem, um relatório de um prefeito falando sobre a administração da cidade com uma qualidade literária e com uma qualidade de fidelidade ao que estava acontecendo e de honestidade sobre os planos administrativos que assustou o governador de Alagoas. Aquilo se espalhou pelo Brasil inteiro, virou uma febre. Os relatórios administrativos dele acabaram se tornando conhecidos no país inteiro. E o Augusto Frederico Schmidt, que na época era um escritor muito conhecido, que hoje, infelizmente, não é mais tão conhecido, convidou o Graciliano Ramos para publicar alguma coisa, perguntou se ele tinha alguma coisa engavetada. Ele tinha um romance, justamente, o Caetés, e ele publicou. Aí, a partir disso, ele foi se tornando um escritor mais conhecido, à própria revelia, porque ele não gostava de ser famoso, não gostava de participar dos círculos literários da época. Aliás, ele não tinha nada a ver com o grupo modernista de São Paulo, era uma coisa que ele recusava, ele não gostava de que pensassem que ele fazia parte daquilo. E ele, assim, foi escrevendo e trabalhando, sempre teve uma vida totalmente modesta, né? É engraçado a gente pensar num político que teve uma vida modesta. Uma administração honesta. Daí ele ser pobre. Uma administração honesta, uma vida totalmente modesta. Logo ele se filiou ao Partido Comunista Brasileiro, foi um comunista militante, reconhecido pelo Luiz Carlos Prestes, fez várias viagens para a União Soviética, também reconhecido pelo governo soviético na época, e também por causa disso, por causa da militância comunista do Graciliano Ramos, como acho que a maioria de vocês deve saber, na década de 30, com o governo do Getúlio Vargas, por quem ele foi perseguido, ele foi preso na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, onde ele passou uma temporada e onde ele também escreveu o livro Memórias do Cárcere, que é um livro que vale muito a pena ler, não só para conhecer a vida do Graciliano, como também para conhecer aquele período da vida, da história do Brasil, de perseguição à militância que tentava lutar contra o governo da ditadura do Getúlio Vargas. E ele escreveu esse livro, só também por curiosidade, Memórias do Cárcere na Ilha Grande, e antes de ir embora ele foi obrigado a jogar os manuscritos dele no mar. Mais de 1000 páginas que ele tinha escrito, senão ele não seria solto. O que aconteceu? Ele foi para o Rio de Janeiro e ele reescreveu o Memórias do Cárcere com as lembranças que ele tinha do período que ele tinha passado ali no presídio, né, isolado. E para vocês verem a determinação desse autor, ele escreveu muitos dos livros dele em condições totalmente adversas, mas ele manteve a firmeza, porque ele era uma pessoa de um caráter e uma obstinação impressionantes, né, até o final da vida. Por exemplo, São Bernardo, que é outro livro incrível do Graciliano, às vezes eu fico na dúvida se São Bernardo não é até melhor do que o próprio Vidas Secas. Ele escreveu numa sacristia de igreja. Vidas Secas ele escreveu numa pensão. Ele tinha 7 filhos. E ele escreveu junto com os 7 filhos numa pensão. Ele se trancava no banheiro de madrugada para conseguir escrever esse livro que hoje é, né, um dos livros mais lidos da nossa literatura. Bom, seguindo a sequência dos livros que ele escreveu, Caetés, São Bernardo, Angústia, Infância e Vidas Secas. E fora os livros infantis que ele escreveu, por exemplo, Alexandre e seus Heróis, que o Chico Anísio imortalizou num personagem, agora eu não me lembro o nome dele, mas era aquele que contava mentiras e sempre falava, é mentira, Teta? O Pantaleão. O Pantaleão. O Pantaleão é inspirado no livro Alexandre e seus Irmãos. Ele foi preso aqui em 1936. Eu vou falar algumas coisas que ele dizia, por exemplo, a respeito do modernismo, para vocês verem como que essa classificação dele na segunda geração modernista é bastante polêmica.
Não é uma coisa muito clara, não, e é difícil a gente simplesmente dizer que o Graciliano Ramos era da segunda geração modernista. Isso é uma classificação feita a posteriori que a gente não deve entender de uma forma muito, assim, banal, não, porque ele mesmo não se considerava. Então, ele dizia que o modernismo era uma tapiação desonesta, tá? Que era feita simplesmente por alguns jovenzinhos da elite paulista que não tinham mais o que fazer e que ficavam viajando. Inventaram. E tudo era uma conveniência econômica da elite do café de São Paulo, que queria trazer toda a economia para São Paulo, já estava antevendo que São Paulo seria a locomotiva do Brasil e queria trazer tudo para São Paulo. E ele dizia assim, enquanto os rapazes de 22 promoviam seu movimentozinho, eu me achava em Palmeira dos Índios, em pleno sertão alagoano, vendendo chita no balcão, porque o pai dele era dono de uma loja de tecidos e era onde ele trabalhava. E ele fala assim, entre a linguagem de um doutor e a linguagem de um caboclo, não tenha dúvida, vá pelo caboclo, e você não erra. Note que me refiro ao caboclo do sertão, porque ele dizia que o caboclo do litoral já era muito... já era mais avançado, era diferente a linguagem dele. Já era mais avançado e já era mais influenciado pelos americanismos, né? Que ele era totalmente anti-americano. E para vocês terem outra ideia, um pouco tempo antes dele morrer, ele disse assim para um entrevistador, minha obra não vale nada, tá? Vocês verem o grau de autocrítica que ele tinha. O que, em certa parte, explica, agora eu já vou entrar mais no Vidas Secas, explica o grau de concisão, né? O autor, certamente, em prosa, o autor mais econômico da nossa língua. Difícil a gente encontrar um autor que seja mais conciso, mais enxuto, e o trabalho que ele fazia não era só de escrita, mas era de reescrita. Porque ele escrevia e aí ele cortava, tirava. Né? Ele transformava frases, sei lá, de 5 linhas, em 3 linhas, em 2 linhas, em 1 linha e uma frase, até chegar em quase nada. Então, isso é uma coisa muito importante de vocês trabalharem com os alunos de vocês, é verificar na linguagem do Graciliano Ramos o efeito, a produção desse trabalho de corte, de enxugamento, porque a última coisa que ele queria na obra dele é que tivesse algum resquício de sentimentalismo, de subjetividade, de sentimento. Ele não gostava muito... Por exemplo, o jornalista perguntou para ele, você ajuda a sua mulher em casa? Ele falava, você está brincando comigo? Gente, se a entrevista for feita nos dias de hoje, né? As perguntas do jornalismo, mas naquela época, de chegar e fazer uma pergunta dessa, um homem extremamente sério, que está pensando, não, ele vai falar sobre a minha obra, talvez até a vida política. Mas fala se eu ajudo a minha mulher em casa. Não tinha nada de moderno, né, de progressista, assim, ele era comunista, mas não tinha progressismo nessa ideia, nesse sentido dos costumes, não, ele era bastante conservador. Então, não tinha nada dessa coisa de sentimentalismo na obra dele. Se vocês forem ver, tem muito pouca referência a sentimento. Muito mais a sentimentos pessoais. Isso é uma coisa que não tem. Outra coisa importante é que, se vocês forem analisar as obras dele como um todo, vocês vão ver que cada obra tem uma linguagem, um estilo diferente. Quer dizer que ele era um autor muito ligado a experimentações. Ele gostava de se desafiar muito. Tanto que o Vidas Secas é a única obra do Graciliano Ramos escrita na terceira pessoa. O foco narrativo é em terceira pessoa, justamente porque a intenção dele nessa obra era se distanciar ao máximo do que estava acontecendo para poder falar com o máximo de objetividade. Então, o que a gente pode dizer sobre o Vidas Secas é que é uma obra moderna, mas cuidado quando a gente for dizer que é uma obra modernista, tá? Porque o próprio Graciliano recusava essa classificação. Então, não é para a gente aceitar as classificações com muita facilidade. Então, ele tinha escrito, antes do Vidas Secas, o livro Angústia. E no Angústia, que é bastante autobiográfico, ele se cansou de tanta
de falar tanto de si, né, de tanto envolvimento pessoal com o livro, e ele decidiu partir para esse livro, O Vidas Secas, que é o mais distanciado, o mais objetivo dele. Se vocês virem, vocês vão ver que parece mais um livro de crônicas e contos do que um romance. Tá? Isso é outro dado da experimentação linguística do Vidas Secas. Então, agora a gente pode até falar sobre o PPT-4, né? Os críticos dizem... Deixa eu só tomar um gole d'água, gente. Já está na tela. Lembrar para o nosso público, para os professores, que o PPT todo, no EMI que está passando, é cópia, é recorte do diário de bordo. Tá. Então, embora a gente esteja falando dos slides e tudo mais, as informações que estão aqui são as informações que estão presentes também no diário de bordo. No PPT-4, né, os críticos dizem que o primeiro e o último capítulo de Vidas Secas, Mudança e Fuga, representam o fechamento de um ciclo. Em sua opinião, que ciclo seria esse? Bom, eu não sei se vocês conseguiram chegar a discutir sobre esses tópicos do diário de bordo entre vocês, mas como eu estava dizendo, dá para perceber que os capítulos do Vidas Secas, eles têm uma independência, né, uma autonomia, eles podem ser lidos por si mesmos, como se fossem pequenas crônicas ou contos. Isso é um dado do trabalho de experimentação do Graciliano Ramos, que conseguiu escrever capítulos independentes de tal maneira que esse livro constitui um mosaico, né, um mosaico feito de fragmentos, com a intenção, me parece, de mostrar como a vida no sertão, a vida desses personagens é fragmentada, como que cada dia não tem ligação com o dia anterior, com o dia posterior, porque a vida deles, às vezes, pode durar só aquele dia mesmo, né? Você não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Agora, esse ciclo, né, o primeiro e o último capítulos do livro não podem deixar de ser lidos, né? Eles representam um ciclo porque, infelizmente, né, para a tragédia desses personagens e para a tragédia do Brasil, talvez hoje as coisas estão, né, bastante melhores do que eram naquela época, eles tentam sair do lugar, né, o capítulo se chama Mudança, eles tentam sair do lugar, um lugar de seca, um lugar de miséria, vão para outro lugar, para uma fazenda, onde eles acham que eles vão conseguir sair daquela vida, onde eles veem a chuva se aproximando, a plantação chegando, possibilidade de comer carne. E vão passando por tudo o que eles passam para chegar no final, no último capítulo, Fuga, e é como se eles estivessem recomeçando. A fuga é idêntica à mudança, porque eles estão fugindo daquele lugar onde eles acharam por alguns momentos que eles poderiam ter um futuro, e de novo, né, voltando para aquele destino eterno de saída, de exílio. Né? Estão sempre indo embora do lugar. Indo agora para o PPT 9, né, saindo um pouco das especificidades do Vidas Secas e indo mais para o período a que ele pertence, a gente lê aqui: faça uma pesquisa sobre as características principais do período da segunda geração modernista, conhecido como regionalista, e localize-as no romance. Bom, então agora eu falei só um pouco especificamente do primeiro e do último capítulo, mas agora eu vou sair um pouco e falar sobre esse período ao qual os críticos dizem que ele pertence. Então, vamos discutir um pouco aqui, né? Dizem que o Graciliano pertence à segunda geração modernista, chamada de regionalista. Tem muitos perigos aqui. Primeiro, eu mesma acabei de dizer que o Graciliano não se dizia modernista. Então, como é que a gente pode classificá-lo como um autor da segunda geração modernista? Outra coisa, ele não se dizia regionalista. Então a gente fala, ele é da segunda geração modernista e ele é regionalista, mas ele não achava que ele era nem modernista, nem regionalista. Então como é que a gente... Dúvida cruel de como classificá-lo didaticamente falando, né, para facilitar um pouco a compreensão da obra. Assim como o Machado,
que a gente coloca junto ao realismo, mas que, se a gente for observar as características dos outros autores realistas, já não tem nada a ver com isso. Né? Mas fica então, pela época, pela cronicidade. O que é importante é a gente problematizar com os nossos alunos essas classificações. Né? Colocar em dúvida, colocar em questão, dizer que classificar não é uma coisa tão simples assim. Né? Que mesmo que isso caia em vestibular, e é certo que não cai no Enem, mas mesmo que caia em vestibular, mostrar para os alunos que isso é muito mais, como a Roseli falou, uma necessidade didática do que uma verdade fechada sobre o Graciliano, né? Então, regionalista, por que ele não é regionalista? Embora ele fale de uma região específica, que é o Nordeste brasileiro, que ele fale de problemas sociais da época do Nordeste brasileiro, principalmente a questão da seca, a palavra regionalismo é uma palavra que reduz demais o trabalho do Graciliano Ramos e de outros autores, como José Lins do Rego, a Raquel de Queiroz, mas principalmente do Graciliano, porque ele é mais do que regionalista. Se vocês virem um trabalho de tentativa de aproximação psicológica dos personagens, como ele conseguiu falar da psicologia de personagens que a gente pensa que não tem psicologia, como Fabiano, assim, a Vitória, os dois filhos, o Soldado Amarelo e até a cachorra Baleia, que também tem psicologia, a gente vai ver que o regionalismo é muito mais rico do que a gente pensa, porque ele não fala só da região. Ele fala da psicologia de personagens que podem ser reconhecidos por pessoas que não são daquela região. Então, não é simplesmente uma problemática social, econômica. É uma problemática psicológica, com um trabalho de linguagem muito rico. Então, se a gente for falar em regionalismo, é importante que a gente ressalve que é um regionalismo universalista, um regionalismo que pode ser lido por pessoas que moram na China, sem essas pessoas conhecerem necessariamente os problemas do Nordeste brasileiro. Né? E a segunda geração modernista, né, que é chamada de regionalista, também é um grande problema esse, de dar esse nome a essa segunda geração. O que aconteceu na segunda geração? A segunda geração, ela tem características muito mais maduras, mais conscientes do que a primeira geração, que era simplesmente, né, segundo as palavras do Graciliano Ramos, aquele oba-oba, né, aquele ufanismo. Nossa, vamos conhecer o Brasil, vamos transformar o Brasil, o parnasianismo é tudo que a gente precisa, é tudo de que a gente precisa se livrar. A gente vai transformar a literatura. Realmente, os modernistas da primeira geração fizeram isso. Né? Mas os modernistas da segunda geração, né, depois da crise de 29, né, a crise do café, a ditadura do Getúlio Vargas, a Revolução de 30, não tinha mais condições das pessoas acharem que vamos mudar o Brasil através da literatura. Né? Ninguém era ingênuo o suficiente naquela época para achar que um grupo de jovens poderia transformar a literatura e, com a literatura, transformar o país. Dava para se ver que o buraco das questões do país era muito mais embaixo. Então, essa segunda geração ela é muito mais madura, consciente, mas ela usa alguns recursos que a primeira geração, naquele ambiente mais festivo, mais fervilhante, mais febril, conseguiu romper alguns recursos, como, por exemplo, a necessidade de ter uma sequência linear, de ter uma sequência cronológica, a liberdade da linguagem. Então, vocês veem que a linguagem do Vidas Secas é uma linguagem muito mais simples, muito mais rebaixada. Então, embora o Graciliano não se considere modernista, e talvez mesmo ele não tendo sido influenciado, ele pode ser considerado ligado ao modernismo por causa também da liberdade com que ele usa a linguagem, da maneira como ele rompeu com a sequência cronológica dos capítulos, como ele deu autonomia aos capítulos, como ele conseguiu fazer essa exploração da psicologia dos personagens, de personagens, né, que já estão tão banalizados, que a gente considera que não tem psicologia, que são personagens tão planos, tão simples, como se eles não tivessem psicologia por causa disso. Né? Então,
A gente pode classificá-lo na segunda geração modernista, mas com muito cuidado, gente. Tanto ao chamar de modernista, como ao chamar de regionalista. Então é importante que a gente problematize todos os autores e a época a qual a crítica costuma relacioná-los, tá? Que cada autor tem uma especificidade, né? Bom, então voltando para o nosso PPT, vamos agora para a questão número 5. Busque no livro as características que denotam, como muitos críticos comentam, a secura da própria linguagem e não somente a do ambiente. Bom, gente, para começar, é muito legal a gente discutir com os alunos o título do livro, né? Vidas secas. São duas palavras que, tudo bem, um substantivo e um adjetivo que está qualificando o substantivo feminino, feminino, plural, plural. Legal, concordou, tem uma concordância. Mas tem alguma coisa aí que discorda, né? Porque a vida não é seca. A vida é viva, né? A vida é dinâmica, a vida é úmida, a vida é cheia de acontecimentos. Então, o que é uma vida seca? É quase como se fosse uma morte, né? O que é seco é a morte. Quando o corpo está seco, a gente associa isso à morte. Então, uma vida seca é quase como se fosse uma antivida, que é exatamente o que acontece com esses personagens do Vidas Secas, né? Eles se iludem, né, de que eles podem ter uma vida normal, mas eles não conseguem. E, além disso, esse seca funciona também como um substantivo, não só como um adjetivo, porque é como se fosse a vida na seca, é uma vida seca, uma vida da seca, né? Não uma vida só seca por algum outro motivo, mas seca porque ela está na seca e quem vive na seca não pode ter outro tipo de vida que não seja seca também. Agora, quais são as relações na linguagem entre a secura do ambiente e a secura da maneira como o romance foi construído? Primeiro, eu já tinha falado, né, sobre a concisão, o enxugamento, a forma grossa com que ele fala do que os personagens fazem, do que os personagens são. Essa maneira como ele foi secando a linguagem. Então, a linguagem do Vidas Secas, gente, é cruel, cruel. Não é como o Jorge Amado, que fala de problemas muito difíceis da Bahia, mas naquela linguagem exuberante, riquíssima, vivíssima, ou mesmo até como o José Lins do Rego, que também se estende na linguagem, não. O Graciliano Ramos simplesmente não tem piedade do leitor. Então, eu vou dizer para vocês alguns exemplos, né, de como a linguagem dele é seca. O narrador fala sobre o Fabiano, fala que ele tinha o coração grosso. Ele não fala que os personagens andavam, ele fala que os personagens se arrastavam. Ele fala da lama seca e rachada. E ele fala que os pés do Fabiano eram como cascos duros e grossos, secos e rachados, como se entre os pés do Fabiano e a lama onde ele andava não houvesse diferença nenhuma. O pé dele era a lama onde ele andava. As frases são muito curtas, os capítulos são muito curtos, e os personagens, a gente poderia dizer que são curtos também, porque tem pouca coisa a ser explorada ali. O Fabiano mal consegue articular um pensamento. É muito triste isso, né? Eles têm dificuldade de pensar. Sim, a Vitória até pensa um pouco mais, mas o Fabiano, ele sabe que as coisas estão erradas na vida dele, mas ele não consegue, ele não se sente capaz de entender por que as coisas estão erradas. E ele não tem coragem de enfrentar os problemas, porque ele pensa que ele não tem capacidade de enfrentá-los. O lugar está cheio de urubus, de ossadas, a barba do Fabiano é suja, o lugar é descampado, assim a Vitória tem beiço, ela não tem boca.
ela fala, ela não fala, ela afirma com sons guturais. Né? O menino que para, ele não aguenta caminhar, ele fica frio como um defunto. Ele tem os braços finos como cambitos. E a viagem prossegue lenta, arrastada, num silêncio grande. Bom, se isso não é o próprio sertão, eu não sei o que é, né? O sertão seco daquela época. E ele se refere, o narrador, ao Fabiano falando, um bicho Fabiano. Bom, essa referência ao Fabiano como bicho, né, já tentando dar conta desse último PPT que eu estava falando, né, da secura da linguagem associada à secura do ambiente, já nos leva a um outro PPT, que é o 6. Verifique no livro algumas comparações entre os personagens e alguns animais e analise essas comparações. Bom, eu já falei algumas coisas, né, que o Fabiano era bicho, que a Sinhá Vitória tinha beiço, que ela afirmava as coisas com sons guturais, mas se vocês forem olhar com mais cuidado, vocês vão ver que o Fabiano tinha calcanhares duros como cascos. Olha isso, gente, tem coisa mais cruel que isso. A baleia está machucada, com o focinho sangrando. Eu até me emociono quando eu repito isso. Assim, a Vitória dá um beijo na baleia. E ela aproveita e lambe o sangue do focinho da baleia, que é para ela poder se alimentar. Né? Então, ela se alimenta, ela aproveita o sangue da baleia no beijo que ela dá na baleia. Ele diz que os personagens pareciam ratos. Aparecera como um bicho, intocara-se como um bicho, mas criara raízes, estava plantado. Então ele fica meio numa indiferença entre ser bicho e ser planta, mas gente é o que ele não é. Fala que o vaqueiro parecia um macaco, do jeito como ele andava com as pernas arqueadas e de uma forma muito bruta. Fala, um dia ele sairia da toca, andaria com a cabeça levantada, seria homem. Né? O sonho do Fabiano é se tornar um homem, porque ele não se sentia um homem. Por outro lado, a gente pode agora até ir para o PPT 8. Vou só tomar mais um pouquinho de água. O tempo aqui na nossa cidade foi cruel conosco. Tempo muito seco. Hoje está mais úmido, mas eu estou sofrendo há vários dias. Está falando aqui. Parece que está casando um pouco com o clima de vida seca, essa secura toda. Por outro lado, né, e isso é certamente intencional da parte do Graciliano, que era um autor muito construtivo, né, que tinha muita consciência de tudo que ele escrevia, que fazia questão de reescrever e reescrever, como eu já falei para vocês. Por outro lado, a gente vê que quem tem mais humanidade no romance é a baleia. Então, o PPT 8 diz assim, localize trechos em que a cachorra-baleia é descrita como se fosse humana e interprete o significado dessa inversão. Então, me parece que de todos os personagens, a não ser o seu Tomás da Bolandeira, que é só referido, né, assim, de longe pelo Fabiano, que toda hora fica lembrando do seu Tomás da Bolandeira, como ele era, como ele falava bem e como ele tinha uma cama, né, que era o grande sonho da Sinhá Vitória, ter uma cama. Além do seu Tomás da Bolandeira, que nem aparece, quem tem mais humanidade nessa história inteira é a baleia. A baleia, que é um bicho. Né? Já tinha esquecido de falar sobre o PPT anterior, né, como o Fabiano se identifica com o papagaio também, que eles foram obrigados a matar para comer. Agora, vocês pensem, gente, um papagaio que não fala. Por que esse papagaio não fala? Porque ele não tem que voz imitar. Porque os personagens com quem ele vive não falam, não têm capacidade de falar. Então, os trechos em que a baleia
pensa como gente. Ele fala, baleia era como uma pessoa da família, ela era sabida como gente, e o Fabiano se sentia como um animal, gostaria de se tornar um homem. Baleia, séria, desaprovava tudo aquilo. A baleia não estava gostando. Baleia detestava expansões violentas. Para ela, os pontapés eram fatos desagradáveis, mas necessários. Como se ela fosse uma mãe compreensiva que entendesse todos os problemas que estavam acontecendo. E no trecho mais triste do livro, talvez o mais triste, porque são tantos, né? Quando ele é obrigado a matar a baleia, porque ele pensa que ela está com raiva, e a baleia sabe que ela vai ser morta. E ela começa a tentar fugir, né, do tiro que o Fabiano vai dar nela, mas chega um momento em que ela praticamente se entrega à morte. E a descrição do que ela começa a ver no momento em que ela sabe que ela vai morrer é maravilhosa, né? Que ela começa a ver um campo cheio de preás e que ela finalmente vai poder comer tanto quanto ela queira. E é como se a baleia fosse sábia. E ela é a mais sábia de todos os personagens daquela família. Né? A personagem que se entrega à morte. Porque é como se houvesse uma inversão, né? Os humanos se transformam em animais e o animal ganha em humanidade, porque é como se ele fosse... Lembram nas tragédias gregas que tinha o coro, que tinha uma noção, uma consciência de tudo que estava acontecendo com os personagens e tentava mostrar a eles qual era a realidade, porque eles estavam agindo fora da realidade? É como se a baleia, por ela não ser humana e não precisar passar pelas tragédias que esses personagens estão passando, ela exercesse o papel de consciência daquela família e pudesse mostrar. Ela não pôde, né? Porque ela acabou morrendo e ela não falava. Né? Mas como se ela, para nós leitores, exercesse o papel de consciência de tudo que estava acontecendo ali, já que aqueles humanos não podiam se comunicar, não podiam se expressar. Deixa eu ver se aqui no PPT tem alguma referência à incapacidade deles de se expressar. Acho que não. 4... acho que não, mas eu quero falar sobre isso. Né? Tem várias referências no romance às dificuldades que o Fabiano tinha de se expressar. Então, vocês lembram, quando ele briga com o soldado amarelo, como na prisão ele fica pensando o que ele poderia ter dito ao soldado amarelo, mas ele não se sentiu capaz de dizer, porque ele não achava que ele dominava as palavras, como ele invejava o seu Tomás da Bolandeira por ele ser capaz de expressar o que ele pensava, como ele invejava a própria Sinhá Vitória, porque ela conseguia fazer conta, como ele não conseguia responder ao proprietário da fazenda, embora ele soubesse que ele estava sendo injustiçado nas contas. Então ele admitia, né, que ele fosse explorado porque ele não conseguia responder ao proprietário da fazenda. Como o filho, uma vez pergunta para a mãe, né, o que é inferno, mamãe? Ele achou essa palavra tão bonita, mas ele não sabia o que queria dizer e ninguém pôde explicar para ele o significado da palavra inferno. Quando eles foram para a cidade, né, aquela cena muito triste também, porque eles estavam ridículos com as suas roupas de festa, os meninos ficam encantados com as coisas todas que eles veem na cidade e eles falam, puxa vida, tem nome para tudo isso? As pessoas inventaram nomes para todas essas coisas, então eles estão desprovidos da palavra. Talvez essa seja, gente, essa seja a maior perda que a seca provoca no ser humano. Não é só a perda de nutrientes,
não é só a perda da capacidade física, não é só a perda de um lugar, mas é a perda da capacidade de se expressar. É a perda da linguagem, a perda, portanto, da identidade de cada pessoa. Como é que uma pessoa pode querer exigir os seus direitos, lutar contra uma determinada situação, se ela não tem capacidade de se expressar? Então, acho que para nós, professores de português, essa é uma questão muito interessante de ser explorada, né? Como a capacidade de expressão, né, de dizer o que a gente pensa, é o único instrumento, o maior instrumento que a gente tem para tentar mudar a nossa realidade. Né? Quantas pessoas não vão às filas, sei lá, das repartições públicas e simplesmente ficam lá como gado, obedecendo aquela situação, porque elas não acham que elas têm capacidade simplesmente de chegar até a ponta da fila, do guichê e perguntar: não quero ficar aqui, é aqui que eu tenho que ficar, para onde eu tenho que ir? Elas vão seguindo porque não se sentem capazes. Então, esse é um problema interessante de verificar no romance. Outra coisa, gente, aqui, deixa eu ver qual PPT que é o do discurso indireto livre. Cadê? 5, 6... 7. Converse com os colegas sobre o significado e a função do discurso indireto livre e localize alguns momentos em que ele aparece no romance. Bom, isso é uma coisa fantástica que Graciliano Ramos usou, como muito poucos usaram na nossa língua. Qual é a técnica que ele usou nesse romance? Ele usa muito discurso indireto livre. Primeiro, o que é o discurso indireto livre? Acho que você sabe, mas não custa nada a gente repetir, né? O discurso direto é aquele discurso do diálogo mesmo, né? Por exemplo, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Então, isso é discurso direto, cada personagem falando na sua vez. O que é o discurso indireto? É quando a terceira pessoa fala no lugar dos personagens. Ele perguntou se estava tudo bem e ela respondeu que sim. Isso é o discurso indireto. Agora, o que é o discurso indireto livre? É quando a gente não sabe identificar se é o personagem em primeira pessoa ou se é o narrador em terceira pessoa que está falando. E é impossível identificar se é uma coisa ou a outra. Então, vou dar um exemplo. Ele perguntou a ela se estava tudo bem. Ponto. Que cansaço. Ponto de exclamação. Quem falou isso? Ele que perguntou a ela se estava tudo bem ou ela que respondeu que cansaço? É impossível saber, tá? Tanto pode ter sido ele como pode ter sido ela. Tanto pode ter sido a terceira pessoa como pode ter sido a primeira pessoa. O que acontece aqui, gente? O Fabiano não consegue pensar, não consegue se expressar. O narrador tenta ser o mais fiel possível à incapacidade de pensar do personagem. Mas, se o personagem pensa alguma coisa, é pela voz do narrador. Agora, o narrador é muito enxuto, muito seco. Então, a gente vai encontrar vários momentos no romance em que a gente não sabe dizer se é o personagem que está pensando ou se é o narrador que está falando por ele. Por que o Graciliano usou essa técnica? Para ser o mais fiel possível ao pensamento do personagem e para dar voz ao pensamento daquele personagem, já que ele não conseguia falar nem pensar. E para se aproximar o máximo possível desse personagem, que é praticamente inabordável. Ele está tão distante de nós que a gente não tem como chegar nele. Então, ele usa o discurso indireto livre. Eu peguei alguns exemplos aqui para dar para vocês. Por exemplo, um dia, sim, quando as secas desaparecessem e tudo andasse melhor. Esse sim, quem disse esse sim? Né? Quem disse esse um dia?
tanto pode ter sido o Fabiano, como pode ter sido o narrador. Outro exemplo. Baleia era como uma pessoa da família, sabida como gente. Quem disse esse sabida como gente? Também é impossível saber. Não dá para saber. Porque a opinião dele sobre a cadela, sobre a baleia, do Fabiano, é muito positiva. Podia ser dele. Mas do jeito que é colocado, também pode ter sido a voz do narrador. Outra. Na beira do rio, haviam engolido o papagaio, que não sabia falar. Necessidade. Quem disse necessidade? Quem disse necessidade? Então, essa confusão proposital é que caracteriza muito o discurso indireto do livro. A gente não consegue descobrir, porque pode ser tanto de um quanto do outro. Eles estão mesclados, a voz está mesclada nesse momento. E é genial esse daí. Nossa. A outra, baleia, séria, desaprovava tudo. Ah, não, desculpa, gente. Esse é o exemplo da baleia como pessoa. Tem uma parte Fala. de referência da baleia que eu leio, essa parte estava lendo aqui para a preparação da videoconferência, me deu vontade de rir. Claro que a intenção dele não foi. E hoje dá para rir disso, naquele momento não. Que assim, a Vitória está muito chateada, que o marido tinha bebido, tinha perdido dinheiro no jogo, ela estava... Nossa, e ela dá um pontapé na cadela, né? E a cachorra ficou muito chateada e muito triste e saiu de lá com pensamentos revolucionários. Eu não lembrava disso. É logo no início, um dos primeiros capítulos. Incrível. Eu li isso, porque eu estava buscando a característica de feminino, seguindo os passos do diário de bordo. Quando ela foi... Hoje, eu riria, né, totalmente, porque ela sai com pensamentos... Parece frase de humor de bordão até. Mas, quando a gente pensa no significado dessa palavra, para quem disse, para o narrador, no caso, que toda essa consciência do movimento de esquerda, né, e sair com o pensamento revolucionário, nossa, ela vai se rebelar, né? É toda uma característica. Mas não deixa de ter foi um dos únicos traços de humor que a gente percebe. Quer dizer, o único ser com pensamentos revolucionários é uma cachorra que não pode tomar nenhuma atitude revolucionária, né? E eu também esqueci de falar uma coisa que eu queria ter dito antes, do Fabiano, quando ele encontra, isso é muito triste, né? O soldado amarelo, da segunda vez, e ele está numa situação, ele está ali cortando grama, está com o facão na mão, o soldado amarelo passa, desarmado, e ele percebe, ele é muito mais forte do que o soldado, que ele pode matar o soldado, né? Mas daí o soldado se dá conta de que ele não vai reagir, o Fabiano, continua caminhando, depois de ter passado por um momento de preocupação, e pergunta para o Fabiano o caminho. O Fabiano não só fala para ele o caminho, como ainda tira o chapéu, em deferência a ele. Ele tinha perdido mesmo completamente a identidade, incapaz até mesmo de defender o próprio orgulho. Não que ele precisasse matar o soldado amarelo, mas pelo menos não precisava tirar o chapéu. Não precisava, que aquela atitude tão servil, né, diante de alguém, da farda e tudo mais. Bom, gente, e o último PPT de que eu ainda não falei, o 10. Pesquise também com os colegas outras referências ao fenômeno da seca nordestina na obra de Graciliano Ramos. Outra boa ideia é comparar o romance ao poema de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Bom, outras referências na obra do Graciliano à seca nordestina, por exemplo, São Bernardo, né, que não fala exatamente da seca, mas fala do Nordeste, e mostra o Paulo Honório num processo de decadência de uma fazenda que era muito rica e vai ficando pobre, também no Nordeste, Caetés, que também é uma obra sobre o Nordeste, e as outras obras dele, o próprio Alexandre e seus irmãos, também acontece no Nordeste, e o Infância, que é autobiográfico, também se passa no Nordeste. Agora, gente, para comparar com o Morte e Vida Severina, eu acho que é uma comparação que vale muito a pena. Em primeiro lugar, o Graciliano e o João Cabral eram amigos.
Em segundo lugar, na poesia, o João Cabral seria o equivalente do Graciliano Ramos, porque é ele que na poesia também é o mais enxuto dos poetas, o que mais trabalhava a linguagem, o que mais fazia com que a linguagem chegasse no zero, né? no mais seco que ela poderia ser. E o Morte e Vida Severina é um poema longo, né, que foi até musicado pelo Chico Buarque de Holanda e transformado em peça de teatro. Tem até no YouTube para vocês procurarem, assistirem. Aliás, tem o próprio filme Vidas Secas também, que é um filme lindo para vocês assistirem com os alunos de vocês, ou se vocês quiserem, por conta própria. O Morte e Vida Severina fala de um personagem, Severino, que seria uma espécie de Fabiano, que também decide abandonar o sertão para ir na direção do Recife em busca da água, né? Que ele acha que no Recife tem água, então, portanto, tem trabalho, tem emprego. E ele vai para o Recife, vai caminhando, né, na direção do Recife, e o que acontece? No caminho, como Fabiano, ele só encontra miséria, sofrimento, fome, morte. Qual é o único meio de subsistência de que as pessoas vivem nas cidades do sertão nordestino? A morte. As pessoas vivem da morte. Então, vocês têm as carpideiras, que são aquelas mulheres que choram nos enterros das pessoas. Vocês têm as pessoas que transportam os mortos de rede. Vocês têm as pessoas que enterram os mortos. Vocês têm as pessoas que rezam pelos mortos. Todos, se vivem da morte. Então, a única coisa que é viva no sertão da seca é a morte. Ele fica muito desencantado da vida, como o Fabiano, ao longo da sua caminhada, e quando ele já está próximo do Recife, quando ele está numa ponte, chegando no Recife, ele fica com vontade de pular da ponte, de se suicidar. Quando ele está prestes a se suicidar, ele encontra um personagem, seu José Mestre Carpina, que é um senhor que já mora em Recife e que vai falar com ele e diz: meu camarada Severino, o que você está pensando em fazer? Eu quero me matar, não tem sentido a vida, eu cheguei até aqui, para que eu vou continuar vivo, se aqui também é só sofrimento? E o que acontece é que o seu José Mestre Carpina está tendo um filho naquele dia, e é dia de Natal. Por isso é que se chama um auto de Natal, Morte e Vida Severina. E nos autos de Natal medievais, sempre eles terminavam a peça de teatro contando sobre o nascimento de Jesus. E o seu José Mestre Carpina está tendo um bebê naquele momento, é dia de Natal, ninguém tem nem dinheiro para comprar presente para dar para o filho do seu José, mas as pessoas levam tudo que elas têm. Uma galinha, levam um pedaço de pano, todos ajudam, todos estão contentes. E o Severino pergunta para o seu José: mas por que você está contente? O que teu filho vai fazer? Ele vai ou se sujar de graxa numa fábrica, ou se sujar de lama, porque ele vai ser catador de caranguejo. Aí o seu José fala: é verdade, pode ser que seja isso mesmo, mas ele está vivo. E uma vida é uma vida em si mesma, e essa é a explosão da vida acontecendo. E está tendo um nascimento agora, e a vida se basta, a vida significa por si só. Então, é uma boa comparação para fazer com Vidas Secas, porque no Vidas Secas não tem essa esperança. A gente não termina de ler o Vidas Secas com uma visão positiva da vida e da realidade. Então, nesse sentido, João Cabral foi muito mais otimista do que o Graciliano Ramos, e talvez seja por isso que o João Cabral também negava o Morte e Vida Severina. Ele detestava, ele falava que era uma obra menor. Menor, que tinha feito, sim, foi uma escorregadela. E o Graciliano também terminou a vida dizendo que nada do que ele fez valia a pena. Ele já era mais... Não, nada valeu. Nada valeu. Então, bom, gente, eu acho que o que eu tinha a dizer, assim, muito de uma forma bem geral e breve, é isso mesmo. Espero que tenha dado para vocês aproveitarem alguma coisa. E eu estou agora aqui
disponível para responder as dúvidas, perguntas, sugestões de vocês, se vocês tiverem alguma. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo, tá, bem curtinho, tá certo? Para vocês terem a possibilidade aí de pensarem um pouquinho sobre as perguntas que vão fazer, essa grande oportunidade que a gente tem aqui de conversar com a professora Noemi, né? Falar um pouquinho do Graciliano Ramos. São só alguns momentos para a gente tomar uma aguinha e a gente já volta. Tá ok? Ah, não esqueçam de pedir a palavra, que vocês podem fazer de duas formas, não é? Mandar ou pelos e-mails, né? Que vai aparecer agora na sua tela, pelo seguinte endereço, fale conosco, @rede do saber, é esse endereço mesmo, não está aparecendo na tela. Estou acostumada que eu leio. Ah, é o mesmo, a produtora Juliana já está aqui me ajudando, fale conosco, @rededosaber.sp.gov.br, tá? Entrem em contato conosco, pedindo a palavra e também via e-mail. Até daqui a pouquinho. Olá, estamos de volta com o segundo bloco da nossa videoconferência. Nós temos um pedido de palavra aqui no e-mail, vou passar aqui para o Noemi, vou fazer a leitura. É da professora Elizabeth, ela é PCNP de Língua Portuguesa da diretoria Guarulhos Sul. Bom dia, Roseli e Noemi. Fiquei muito feliz pela escolha do autor e da obra. Gostaria que Noemi comentasse um pouco a construção da personagem Fabiano em Vidas Secas, especialmente sua relação com as autoridades, sua comunicação e o contraste entre sua linguagem ou a falta dela e a linguagem do narrador. Bom, bom dia, Elizabeth, prazer por estar aqui com você e também por receber a tua pergunta. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso, mas acho que é legal também tentar reforçar um pouco essa questão da problematização social do romance, né? Claro que além da linguagem, além da questão da psicologia, da identidade dos personagens, tem o problema não só ambiental de que o romance fala, mas o problema social, né, econômico. Tem alguém que está sendo explorado, que são, né, o Fabiano, assim, a Vitória, a família do Fabiano, os retirantes, e alguém que está explorando, que são os fazendeiros para quem eles trabalham. Então, esse personagem, Fabiano, justamente por causa da dificuldade que ele tem de se expressar e de pensar, ele não sabe nem ler nem escrever, isso é uma coisa que pode ser muito trabalhada com os alunos, ele não tem condições de se defender, né? Então, ele sabe que ele está sendo injustiçado pelo patrão, mas ele não tem como dizer ao patrão, e com isso, eventualmente, perdeu o emprego. E depois, com o próprio Soldado Amarelo, ele também não consegue, com a própria assim, a Vitória também, ele não tem, e com os filhos também, ele não se impõe, né? E ele não se impõe porque ele não tem condições de formação, não tem condições físicas, não tem condições intelectuais de se defender. E é assim que esse personagem é construído, e é claro que com isso o Graciliano Ramos está fazendo uma crítica à dificuldade que as pessoas do Nordeste têm de ter acesso à educação, né? Porque elas estão muito mais preocupadas em comer do que em se educar. E o contraste entre sua linguagem ou a falta dela e a linguagem do narrador, esse contraste não é muito grande, porque a linguagem do narrador é uma linguagem seca também. Ela é a mais próxima possível do pensamento do Fabiano. É isso. Obrigada, Elizabeth, pela sua pergunta enviada por e-mail. Temos um pedido de palavra da diretoria de Pirassununga. Bom dia, meu nome é Josiana Milanello, sou da sala de leitura do Valdemar Ferreira, da diretoria de ensino de Pirassununga. Eu peço a palavra porque eu queria fazer uns questionamentos, não
não seria bem uns questionamentos, só para saber se confirma o que eu percebi durante a leitura deste livro. Semana passada tivemos em toda a rede do Estado de São Paulo a reunião com os pais. E aí eu já estava com o diário de bordo em mãos e também lendo o livro, e eu percebi que uma das dificuldades que nós temos em sala de aula, aqui no Estado de São Paulo, principalmente em Leme, que é uma cidade que recebe os imigrantes lá do Nordeste para o corte de cana. E nessa reunião que tivemos na segunda-feira, estávamos comentando com os pais alguns questionamentos do dia a dia dos alunos e o que acontece na rua, em casa. E uma das coisas que assim, ficou muito clara para a gente, que dá essa impressão de que esse pessoal do Nordeste, eles meio que são omissos a essas crianças. E quando eu cheguei em casa e fui ler mais uma parte do Vidas Secas, parece que houve-se um entendimento desse povo, desse pessoal que vem de lá, que na verdade a secura, essa seca do ambiente, transforma a pessoa seca também, porque a gente percebe que eles não tratam os filhos como nós tratamos, aquela coisa, ai meu filho te amo, e abraça, e beija, eles têm um distanciamento muito grande. Quando o menininho cai, que ele está praticamente morrendo em alguns capítulos lá do livro, e ele tem que praticamente apelar para o pai, estou morrendo, me pegue no colo. Então, é uma situação que a gente vê isso todos os dias em sala de aula, com a realidade que a gente vive. Tem hora que parece que eles têm que bagunçar mesmo na escola, eles têm que gritar mesmo nos lugares para que chame a atenção dos pais. Porque esse povo parece que vem mesmo com o coração seco, com um sentimento muito assim, eles não conseguem aflorar, né, sentimentos. É uma impressão da gente, ou você também, como uma apreciadora, muito boa apreciadora da obra de Graciliano Ramos, Vidas Secas, que serviu de muita valia para a gente, porque a gente conseguiu ter outras visões deste livro, que li esse livro quando era adolescente, na época de colegial, e não tive essas impressões. E essas impressões da qual você abordou fez com que a gente construísse uma outra imagem, uma outra visão do livro, e que muito bem feita. Isso se confirma ou é somente uma impressão minha e de todos aqui, que está aqui reunido nessa videoconferência? Obrigada. Gesiana, muito obrigada pela tua pergunta, Gesiana. Fico até tocada, né? Eu tenho o privilégio de não conhecer pessoas que passam por essa situação. Por outro lado, também me sinto defasada em relação a você, porque você talvez esteja mais próxima de uma parte da realidade brasileira que é muito mais presente do que eu posso imaginar. Então, eu acho que você pode dizer muito melhor do que eu. Isso que você disse, claro que se você está dizendo é porque é a realidade. Aqui em São Paulo, a gente não convive com pessoas que passam por tantas dificuldades, né? Como você está dizendo, que são essas pessoas que cortam cana em Leme. Então, certamente, essa realidade de que o Graciliano Ramos falou em 1938 ainda não acabou. E eu acho que melhorou. Mas não tem mesmo como a gente esperar que esses pais possam dar o amor que nós, que temos formação cultural, educacional e comida no estômago, podemos dar aos nossos filhos. O que a gente pode esperar dessas pessoas? Então, eu acho que você pode dizer melhor do que eu. Eu te agradeço. Eu acho que você é uma pessoa melhor do que eu para dizer isso, para responder isso. Se você está dizendo que é assim, é porque é assim mesmo. Obrigada, Gesiana. Temos aqui agora um comentário da professora Suelange Torres, de Mojimirim. Tem o nome da escola dela, Escola Professora Anália Almeida Bueno. E ela diz o seguinte: observando a sua fala, Noemi, suas explicações, algo me fez viajar literalmente quando você colocou, seca provoca no ser humano não apenas perdas físicas, mas perdas da identidade.
foi profundo, porque nós professores e também alunos, muitas vezes, percebemos que muitas vezes dentro da própria escola, temos que trazer os alunos à autoestima, para que eles encontrem dentro de si suas referências, suas identidades como ser humano. Cada tópico que estamos repassando está interessantíssimo. Essas comparações e questionamentos são formidáveis. Parabéns pelo tema, realmente é uma viagem literária. Abraços. É outra pessoa que eu acho que reconhece também no alunado um pouco dessas referências que a gente vê na obra do povo nordestino. Ela está vendo isso também, que a gente tem que resgatar. Eu te agradeço, Solange. Eu acho super importante a gente sempre que trabalha alguma obra com os alunos, fazer com que os alunos se sintam identificados com aquilo que eles estão lendo e que não fique esse distanciamento. É uma obra importante da grande literatura brasileira que não tem nada a ver com a vida de vocês têm que ler por obrigação. Um negócio que foi lido, que foi escrito em 1938, o que tem a ver com a gente? Então, mostrar para eles que tem sim a ver com a gente, especialmente um livro escrito, é um livro fácil de ler, um livro gostoso de ler, um livro que pode ser lido em capítulos independentes. Isso é uma delícia. É uma delícia. Você escolhe. Os livros são curtos, dá para fazer vários tipos de dinâmica de classe. Por exemplo, dividir em grupos, cada grupo lê um capítulo diferente, eles são obrigados não, né? Eles precisam contar aquele capítulo para o outro grupo e eles estabelecem relações entre eles. E eles tentarem encontrar na própria vida e na vida das pessoas com quem eles convivem relações, como você falou, de identidade mesmo, né? A gente precisa fazer os livros que a gente dá para eles fazerem sentido internamente para eles, porque os alunos só vão aproveitar as leituras que eles têm no momento em que eles se sentirem identificados com o que eles leem. Não pode ser de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Olha, essa dica foi maravilhosa, até para mim, porque, olha, realmente, a coisa tem que ser de dentro para fora. Não adianta a gente querer instaurar a política da leitura, por melhor das boas intenções que às vezes a gente tenha, e colocar o livro sem tentar puxar uma identificação em algum aspecto para que valorize. Olha, por que estou fazendo essa leitura? Para que atrai a minha atenção. Conhecido Paulo Freire. Temos aqui o e-mail do professor Rogério Moraes. Ele colocou um título interessante para o e-mail. É isto um homem? Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar a escolha da professora Noemi Jaffe para essa videoconferência. Estou há 5 anos como PCNP e creio, talvez por ser apaixonado por literatura, que é uma das melhores que já assisti, se não a melhor. Gostaria de fazer uma pergunta para a professora, que talvez desvie um pouco o foco da análise, mas é algo que me interessa bastante. Semana passada, comprei o livro da professora Que os Cegos Estão Sonhando. E quando li que a videoconferência sobre Vidas Secas seria realizada pela professora Noemi, na mesma hora passei a refletir sobre as diferentes formas do Holocausto. Ao ouvir as emocionantes reflexões acerca da animalização do ser humano em Vidas Secas, lembrei-me do clássico É isto um homem? Do italiano Primo Levi, que descreve o mesmo acerca dos judeus no campo de concentração. Se possível, gostaria que a professora comentasse um pouco sobre esse paralelo. Mais uma vez, parabéns pela excelente aula que a professora nos proporcionou. Abraço, Rogério, da diretoria de São José do Rio Preto. Rogério, você quer me fazer chorar, né? Puxa vida, Rogério, e agora? Como é que eu vou responder isso, Rogério? Que bom que eu estou de óculos. Bom, Rogério, muito obrigada pela tua pergunta incrível. No meu livro eu tento falar sobre isso. Eu falo sobre a morte dos judeus na Segunda Guerra Mundial, tão distante de nós aqui, mas sempre que eu posso, eu tento explicar para as pessoas que falar sobre uma coisa aparentemente tão distante faz sentido ainda, porque não está tão distante assim. Porque os holocaustos, os genocídios continuam acontecendo. Eu estou lendo um livro agora sobre uma menina que viveu na Nigéria durante a década de 70, e o que aconteceu em Biafra, na Nigéria, nos anos 70, é igual ao que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial, se não pior. Não sei se dá para a gente medir o que é pior, o que é melhor nessa situação. O que está acontecendo agora na Ruanda, né? O que está acontecendo na Síria,
E o que está acontecendo em algumas partes do Brasil também, né? A gente não pode chamar de holocausto, porque não existe um assassinato em massa. Claro que não, muito, muito longe disso, né? Mas a seca não teve solução até hoje, né? A gente passou por... a gente está há muito tempo vivendo numa democracia, graças a Deus, né? Já há mais de 20 anos, e mesmo assim a seca ainda não teve solução. E é claro que por causa dela, muita gente está perdendo emprego, está perdendo casa, está perdendo a capacidade de ter identidade, talvez não a vida. Mas isso é um tipo de guerra, assim, não declarada, que acontece no país, e sem falar desses últimos casos de violência que estão acontecendo aqui em São Paulo, o tratamento que as pessoas viciadas em crack estão recebendo. Então, são muitas as coisas injustas que a gente vive no dia a dia que transformam as pessoas em animais mesmo. Então, esse processo de animalização, acho que não acabou, e é por isso que eu acho que sempre faz sentido a gente continuar falando sobre esse assunto. Obrigada, Rogério, pela pergunta. Muito obrigada mesmo. A gente tem 2 pedidos de palavra agora. Vamos passar para a diretoria de Carapicuíba. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Sou a PCNP Margarete e quero comentar um pouquinho, corroborando, ampliando o comentário da professora Dileme, porque no trabalho com alunos já no nível superior, tive contato com os adultos do Nordeste, que passaram a situação e que viveram essa vida seca também. E fiz também um trabalho com o Graciliano Ramos, Vidas Secas. Então, é importante perceber que no próprio livro, a seca, ela é na capacidade de expressar seu amor, não de não amor. Porque, por exemplo, o Fabiano, no caso de Fabiano e sua família, todos vão juntos, e juntos eles prosseguem, apesar de tudo, do início ao fim do trajeto. Eles estão unidos em família. Então, a secura existe sim nessa expressão do amor. Desculpa. Nessa expressão do amor, do abraço, do carinho, mas não da falta de amor, porque ele é... Nossa, desculpa, eu estou com problema na voz. Ele é expresso tanto no livro, né, que a gente vê, nesse amor da família que se mantém unida, e o próprio Fabiano, a própria temática, o Fabiano diz que o único jeito de sobreviver é se for bicho, é se for seco, porque senão a própria natureza e a situação vai os engolir. Então, mas o cuidado que se mostra, ele não parece tão forte, mas ele exige, com certeza. Tem propriedade, quando diz que o menino pede, e assim a Vitória, né, fala com o Fabiano para o pegar. Mas o Fabiano pega. Ele tem que testar até onde ele pode deixar o menino ir, porque não é só o menino que está morrendo, é toda a família. A situação abrange a todos eles. Então, a minha ideia de falar é porque amo esse livro, amo mesmo. Para mim é um dos maiores livros da nossa literatura. Então, a ideia é só lembrar o seguinte: há secura, sim, há secura. Mas ela é mais no campo de demonstrar o que vai no íntimo da pessoa, ou no caso do próprio Fabiano, né? E realmente agora, nós professores que temos esses frutos dessa vida seca, podemos sim mostrar que eles ainda podem modificar e receber a expressão do carinho, a expressão do amor. Desculpa se me alonguei demais, mas muito obrigada, foi um prazer. Bom dia. Elizabeth? Margarete. Margarete, bom dia, obrigada pela pergunta. Concordo com você, claro, eles ficam juntos do começo ao fim. O Fabiano pega o menino no colo, o Fabiano se preocupa em responder as perguntas do menino, ele realmente ama o menino, mas
eu acho muito importante a gente pensar que quem não consegue demonstrar, quem não consegue expressar, acaba, no final das contas, também secando o outro. Secando o outro, né? O outro, às vezes, não tem condições de saber que ele é amado, porque isso não pode ser expresso. Então, a linguagem é o único... A linguagem, o carinho, né? São os instrumentos que a gente tem para demonstrar o nosso sentimento. Então, às vezes, a dificuldade de demonstrar isso faz com que o outro pense que ele não existe. Então, acho que é muito legal você mostrar para os teus alunos que é muito importante que esse sentimento seja, sim, expresso e transformado em linguagem. Que bom. Temos mais um pedido de palavra, dessa vez da diretoria de Araçatuba. Eu sou da diretoria de Araçatuba, sala de leitura, e ler Vidas Secas, para mim, foi assim, voltar ao passado. Sou de família nordestina e os meus pais fizeram essa viagem, como o Fabiano, levando os filhos, levando animais, passando fome. Isso não quer dizer que não existe amor. Existe amor e união, dá para você perceber pelo Fabiano, pela família. Então, eu concordo aí com a Margarete quando ela fala que eles têm um amor profundo, só que não tem, assim, como passar. Eles são muito secos, amam sim, mas não tem como passar esse amor. Se fosse assim, os nordestinos, as crianças nordestinas, dar problema em sala de aula, então nós teríamos muitas crianças nordestinas em todo o estado de São Paulo. Porque problemas nós temos em todos os locais, em todas as escolas. Muda apenas o endereço, os problemas continuam. Cabe a cada um de nós, assim, ver as coisas e trabalhar com essas crianças, trabalhar com as pessoas, de forma a reconhecer que as pessoas têm um sentimento, que as pessoas têm um amor. Se você perguntar para mim, assim, como foi a vida do Fabiano, eu vou falar para você, é a vida da minha família. Eu passei por isso quando criança. Então, é assim, reconhecer, ver o carinho, ver o amor, prevalece entre todas as famílias. E é isso aí. Passo a palavra. Muito obrigada. Como ela chama? Eu vou pedir para que ela... Eu gostaria de retornar a palavra para a diretoria de Araçatuba, que a professora da sala de leitura falasse o seu nome, por favor. Passo a palavra. Maria José. Maria José. Ah, tá ótimo. Olha aí, Noemi. É a Maria José, da diretoria de Araçatuba. Bom, Maria José, muito obrigada também pelo teu comentário, muito elucidativo. E eu vou dizer a mesma coisa que eu disse para a Margarete, concordo totalmente com você. E ainda insisto que é muito importante que essas pessoas que amam consigam dizer, expressar o seu amor, porque quem tem a palavra se sente mais dono da sua própria identidade, se sente mais capaz de lutar para que as coisas sejam diferentes, para melhorar as coisas. Então, é muito importante que essas pessoas falem, e falem o que elas pensam, e do jeito como elas pensam. Temos agora uma interação e e-mail, que é do Celso Fernandes, da diretoria de Marília. Em relação a essa troca de personagens, troca de papéis, onde o homem vira bicho e o bicho vira homem, comparado com o humano, há algum propósito do autor em fazer essas comparações? Será que desde essa época Graciliano já tinha preocupação de que o homem estava perdendo seus valores, estava perdendo o verdadeiro sentido da sua vida e se transformando em seca? É o Celso. Oi, Celso. Acho que você perguntou e você mesmo respondeu. Sim, é isso mesmo, né? Os homens, em muitos sentidos, são tratados como animais. Até o Graciliano foi comparado dizendo que ele era um neonaturalista, que ele estava voltando ao naturalismo do Aloysio Azevedo, por exemplo, no Curtiço, que trata os homens como animais, mas é muito diferente, porque o Aloysio Azevedo ele tinha uma visão mais teórica, mais científica dessa animalização pela qual o homem passa, por exemplo, dentro de um cortiço. A visão do Graciliano é muito mais
psicológica, muito mais próxima da realidade dos personagens, os personagens vistos a partir deles mesmos e não de fora, né? Não essa visão científica, acadêmica, mas uma visão como é que os próprios personagens vivem aquela realidade, é por isso que ele é tão seco, né? Se você for ver o Aloysio de Azevedo é super prolixo, cheio de palavras e de teorias, o Graciliano não, porque é mesmo como os próprios personagens se sentiam, como se eles tivessem se transformado em bichos, e por isso que eu volto a insistir na necessidade de que eles adquiram a palavra, porque o bicho não tem palavra para poder se comunicar, embora o bicho também tenha sentimento. Então, o que diferencia os bichos dos homens é a palavra, é a linguagem. Então, essa transformação dos homens em animais é justamente para mostrar essa deficiência linguística, física, educacional desses personagens, e o que transforma o animal em humano é justamente aquilo que eu estava tentando dizer para vocês, como se esse animal fosse quem vê tudo o que está acontecendo, mas também não tem como falar, mas ele sabe aquilo. É como se fosse a consciência, o coro grego, funcionando aqui no ambiente nordestino brasileiro. É a única personagem capaz de pensar e ver e saber o que está acontecendo e achar que ela pode, né, ter atitudes revolucionárias, é a única que não pode fazer nada. É um animal. Então, acho que é por isso essa inversão. Legal. Temos aqui na sequência mais 2 e-mails. Eu vou inverter a ordem da chegada dos e-mails aqui, porque o professor está falando de registros aqui, e eu acho que eu posso também auxiliar um pouquinho aqui nessa resposta. Aliás, ele já coloca assim: o André Luiz do Nascimento é um supervisor de ensino da diretoria de Guaratinguetá. Prezada Roseli, parabenizo a professora Noemi Jaffe pela belíssima apresentação. Solicito, se possível, algum apontamento para estudo, análise da obra em consonância com a questão da seca na atualidade. Há algum material disponível na rede ou com outra referência que favoreça o trabalho dos professores em sala de aula ou na sala de leitura para explorar o trabalho com a obra em questão? Então, eu gostaria só de falar para o André Luiz, antes de passar a palavra para a Noemi, que no diário de bordo, ao fim do diário de bordo, é uma parte que não está presente aqui nos slides, há toda uma referência bibliográfica que foi a própria Noemi que nos passou, de alguns sites muito interessantes e de obras da literatura, a literatura acadêmica, que podem auxiliar um pouco esse processo da análise da obra. Agora, o André Luiz, ele quer saber se há algum direcionamento para que se pudesse estudar a obra em consonância com a questão, aproximar com o movimento da seca hoje no Brasil. Se você teria algum nome para dar, para comentar, a gente pode também enviar mais tarde. Tem. Por e-mail. Como ele chama? É o André Luiz, supervisor de Guaratinguetá. André Luiz, sabe, tem um autor no Nordeste, o Ronaldo Corrêa de Brito, um autor atual muito bom, que já ganhou prêmios, que fala sobre a seca nordestina, fala sobre a vida no Nordeste atualmente. E tem o Raimundo Carreiro, que também fala sobre isso, e o Ariano Suassuna, né? Acho que são 3 autores agora que eu me lembro que falam sobre os problemas do Nordeste atuais. Se você for no site do Graciliano Ramos, que eu não tenho certeza se eu indiquei na bibliografia... Indicou, sim. Tem um site, visitando ontem, maravilhoso. É muito bom esse site, tem vários artigos acadêmicos ali sobre questões da obra do Graciliano Ramos. Talvez, eu não me lembro, agora tenha também indicações de obras atuais com as quais você possa trabalhar. Mas uma coisa que você pode fazer, se você quer remeter à atualidade, é recortar notícias sobre a seca no Nordeste que estão aparecendo com muita frequência, né? E mostrar para os alunos que essa questão, infelizmente, não terminou ainda. A gente pode falar um termo que se usava muito antigamente nas matérias de jornal, quando abordavam as questões do Nordeste, da seca, que a gente tinha uma indústria da seca. A gente continua tendo. Acho que sim. Acho que sim. Parece que é interessante manter essa situação para alguns. É só a gente ver a quantidade de deputados nordestinos que tem na Câmara e como que, de certa maneira, eu acredito, embora
Estou tocando aqui num terreno muito perigoso, que tem certas conveniências aí. Uhum. Temos o próximo e-mail, que é da Daniela. Olá, professora Noemi. Gostaria de saber se você vê semelhanças quanto à relação da linguagem com as personagens em Vidas Secas e no livro de George Orwell, 1984. Acredito que acontece em ambos um caminho inverso ao comum, a supressão da linguagem e, com isso, a restrição do pensamento, das vontades. Essa comparação seria válida? Olha, Daniela, gostei, viu? Muito legal, muito legal. São por razões totalmente diferentes, mas as consequências são iguais. As consequências são iguais. Perda de linguagem, perda de capacidade de potência, perda de capacidade de transformação, perda da identidade. Então, o George Orwell previu, né, a perda da capacidade de comunicação como um projeto, né, de dominação. Agora, se a Roseli estava falando de uma indústria da seca, até que não é tão diferente assim. Não é? É muito boa a comparação. Daniela, ótimo. Legal. Vamos agora para mais um pedido, atender mais um pedido de palavra, dessa vez da diretoria de Votorantim. Bom dia, meu nome é Rodrigo, sou coordenador pedagógico da Escola Padre Anchieta, da diretoria de Votorantim. Na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação acerca do livro Vidas Secas, que primeiramente, quando falamos em literatura, tem que se ter conhecimento de causa, tem que conhecer o livro, tem que ter a pesquisação. Falando sobre o povo nordestino, não se trata desse povo, se trata de nós. Porque quem formou, quem forma o grande contingente do estado de São Paulo é o povo nordestino. Então, a cultura de São Paulo, se formos buscar quem forma esta cultura, são nordestinos. Então, conotar estas pessoas como esse povo se torna um ato de ignorância. Tem que se tomar cuidado com o que se fala. Temos que ver que os maiores autores, as maiores histórias estão dentro desse povo nordestino. Podemos pegar Luiz Gonzaga, entre outros, com a música Súplica Cearense, entre outras coisas que demonstram sim o amor. Dentro do livro citado, podemos ver uma mensagem muito implícita o quão grande é o amor que se tem, que não pode ser demonstrado em palavras, mas nos atos. Porque dentro do papel tudo se cabe, mas nas atitudes é que nós conseguimos ver como que o povo consegue demonstrar esse amor e como que conseguimos enxergar. Então não se pode ter um olhar afunilado, temos que ter sim um olhar periférico para essas pessoas. Obrigado, passo a palavra. Oi, Rodrigo, obrigada. Eu só posso concordar com o que você falou, eu não tenho nenhuma objeção ao que você falou, acho que você está completamente certo, e mesmo não só os nordestinos que moram aqui em São Paulo, que ajudam a construir São Paulo, como os próprios paulistanos e o Brasil inteiro vive situações semelhantes, né? E é claro, um povo extremamente amoroso, muito dedicado à família. Eu concordo com tudo que você disse, não tenho o que falar. Agora teremos a palavra da diretoria de Itapeva. Meu nome é Maria do Carmo, né? Sou aqui da diretoria de Itapeva, e eu queria fazer uma colocação aqui para a senhora, que a senhora explicasse um pouquinho mais sobre o assunto, com relação ao exemplo que a senhora citou anteriormente, referindo lá ao significado e a função do discurso indireto livre, onde cita o exemplo, a frase, né, valer era como uma pessoa da família, sabida. Então, eu queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre o discurso indireto livre e o narrador onisciente. Passo a palavra. Como ela Maria do Carmo. Maria do Carmo, falar sobre o discurso indireto livre. O discurso indireto livre, por que ele chama discurso indireto livre?
Porque no discurso indireto, o narrador é esse onisciente, né? Onisciente neutro. Não no discurso indireto livre, no discurso indireto tradicional. É um narrador onisciente neutro, que sabe tudo sobre os personagens, sabe mais sobre os personagens do que eles mesmos sabem a respeito de si, e ele pode falar sobre eles tranquilamente, sem nunca dar voz a eles. É ele sempre que está no comando, no domínio. O Graciliano Ramos fez uso desse recurso, do uso indireto livre, porque ele tenta narrar o pensamento dos personagens a partir de dentro, a partir da própria subjetividade do Fabiano, da Sinha Vitória, da Baleia, dos meninos. Então, em muitas ocasiões, o que acontece é que existe uma indiferenciação entre quem está falando, se é o narrador, que não é onisciente neutro, né, no caso desse livro, e o personagem, o Fabiano, por exemplo. Então, nessa frase sabida, né, a gente fica sem possibilidade de diferenciar quem é que está falando essa palavra. Se é o Fabiano que está pensando isso, ou se é o narrador que está dizendo isso por ele. Essa indiferenciação cria uma proximidade entre narrador e personagem e faz com que a gente tenha acesso ao pensamento do Fabiano, porque é tão difícil ter acesso a ele, já que o Fabiano não consegue se expressar, que só pelo discurso indireto livre a gente consegue entender o pensamento dele, imaginar o que ele está pensando. Então é esse o significado. Espero ter esclarecido o uso do discurso indireto livre. Obrigada. Temos agora a palavra solicitada aí pela diretoria de Taubaté. Bom dia, meu nome é Patrícia, sou professora da sala de leitura da Escola Dr. Pereira de Matos, de Caçapava, São Paulo, da diretoria de Taubaté. E o que eu gostaria de colocar são 3 situações. A primeira seria a gente esclarecer algumas coisas que eu acho bem importante, que é a questão da problemática que envolve todas essas situações que são mostradas pelo personagem. A questão dele não conseguir se expressar, dele ser igualado ao animal, tudo isso, fica o questionamento, o porquê, como e aonde que o autor quis chegar mostrando tudo isso. Eu acho que o autor quis mostrar com tudo isso outras questões tão relevantes quanto a questão só mesmo dele ser igualado ao animal. Eu acho que o mais importante é a questão social, a questão política, a questão econômica, uma reflexão sobre por que a gente deixa tudo isso acontecer. E eu acho que ele colocou essa situação dessa forma, como se fosse uma agressão mesmo para acorda, né? O leitor acorda, olha o que acontece com as pessoas que não têm condições, não são favorecidas, enfim. E eu acho que tudo isso que ele fez, eu particularmente acho uma obra bem agressiva e bem, uma sacudida mesmo, em função disso, porque não tem como não pensar nas questões sociais vendo esse personagem, tudo que acontece com ele. A outra questão que eu queria abordar é compartilhar uma experiência que nós tivemos na minha escola, que foi bem interessante. São aulas multidisciplinares que nós fazemos na escola. Então, é a sala de leitura, a professora de geografia entra com o contexto geográfico da região. Nós fizemos isso com essa obra na nossa escola. Depois, o professor de história, falando sobre o contexto da história naquele momento, da obra. O professor de filosofia, falando também tudo tendo a ver com a obra, e a professora de português entrando com a parte técnica. E os alunos adoraram, tiveram uma outra percepção da obra, se interessaram. Infelizmente, nós não temos um acervo interessante na sala de leitura, mas eu consegui imprimir, baixei o livro, consegui imprimir, e eles se interessaram, a professora continua fazendo trabalho, e houve um interesse, nós tivemos até alguns empréstimos do livro. E, por último, é a questão dos alunos, que foi colocado. Nós temos algumas experiências de alunos dessa região que são muito positivas, alunos que são interessados, alunos participativos, eles mostram muito respeito pela professora, os pais também levam a educação muito a sério. É isso. Como professora de literatura, posso afirmar que a obra de Graciliano Ramos
Trata-se de uma denúncia, de um apelo, de um pedido de ajuda para a vida do sertão nordestino? Passo a palavra. Responder a pergunta da Patrícia, as perguntas todas que ela fez. Então, a primeira, né, que você fala sobre a animalização do homem, por que isso teria sido feito, e eu concordo totalmente com você. É claro que esse processo de animalização, além de ser extremamente realista, né, por isso é que ele era chamado de neonaturalista, porque ele estava voltando àquela visão naturalista do começo do século XX, que também animalizava o homem, mas de uma maneira muito mais autêntica, muito mais genuína do que era feito então pelo naturalismo do Aloysio Azevedo, por exemplo. Né? Então, é claro que com esse processo de animalização, ele está fazendo uma denúncia social, uma denúncia política, e está, como você falou, tentando dar uma sacudida no leitor para que ele se dê conta, né? E é muito bom que os alunos de hoje estejam lendo isso e que o professor possa mostrar para eles que se as pessoas não se derem conta da sua identidade, elas vão fazer com que essa situação permaneça, que elas têm que agir, né? E têm que fazer alguma coisa para que elas não se tornem animais. Concordo com você. Com a tua segunda questão, né, da interdisciplinaridade, eu acho maravilhoso, acho bárbaro, é isso mesmo que a gente tem que fazer, tratar a obra sempre a partir de vários pontos de vista, justamente para que o aluno internalize isso e veja toda a problemática que está envolvida na obra, que não é só técnica, não é só literária, ela é econômica, ela é geográfica, ela é histórica, ela é social e filosófica também, como você falou. E a terceira, eu não lembro. Eu lembro da Patrícia ter comentado também se a gente pode considerar como uma denúncia. Como uma denúncia, quando o Graciliano aborda esses fatos. Sim, acho que sim. Eu não acho que o Graciliano, eu sei que o Graciliano Ramos não tinha ilusões, né? Principalmente nessa época, ele não achava que fosse possível, com uma obra literária, transformar a realidade. Ele era uma pessoa muito desencantada, muito desiludida. Mas eu acho que isso pode ser lido com os alunos, interpretado como uma denúncia, sim. Agora, a diretoria de Taquaritinga, vamos passar a palavra. Bom dia, Roseli, bom dia, professora Noemi. Nós estamos muito contentes com mais uma videoconferência tratando sobre literatura. É um tema tão importante para nós, professores de língua portuguesa, e também para os professores da sala de leitura, que trabalham em conjunto. Gostaríamos de parabenizar pela ação e parabenizar a professora Noemi. A minha pergunta ela já foi parcialmente respondida. Foi uma colocação do Celso, e agora também a professora Noemi falou um pouquinho no questionamento da Baté, que era sobre a questão do neorrealismo, né? Essa narração documento, se a obra se encaixava mesmo nesse caso. Já que a pergunta foi parcialmente respondida, eu gostaria de fazer uma colocação. Quando veio o diário de bordo, nós optamos aqui por fazer uma orientação técnica em conjunto. E eu acabei direcionando por falar um pouquinho sobre o período histórico e o período literário, né? E eu penso que talvez case com tudo que foi falado pelo seguinte: na verdade, o modernismo ele vem buscando colocar o que era brasileiro, né? O que era essa figura, porque até então todos os períodos literários colocavam mais a estética fora do Brasil, né? Apesar de a gente já ter o regionalismo no romantismo. Não seria o caso da gente trabalhar, então, a questão dessa busca do brasileiro, né? Que aí se encaixa em todas as colocações das outras diretorias, porque, na verdade, o que a gente não está querendo não é bem um distanciamento ou rotular, né? A gente gostaria de conhecer o que é o povo brasileiro. E eu acho que fica muito bem aí trabalhar Macunaíma, porque, na verdade, ele acaba mostrando que o povo brasileiro é a junção de tudo isso, que, na verdade, não existe um padrão. E isso torna também muito presente, eu acho, a questão do estigmatizar, né? Porque se você trabalhar que a busca durante o modernismo foi pelo que é esse povo brasileiro, talvez fique muito mais fácil a gente entender o que é essa formação do Brasil hoje.
né, um país assim continental, um país que tem tantas características, que a gente não pode tomar uma como sendo padrão, né? Então, na verdade, fica aí essa questão das características do povo, né, para não haver nem o distanciamento, nem a generalização. Eu gostaria de colocar também um pouquinho sobre o material que nós preparamos para o período da tarde aqui para a orientação técnica, que eu acho que teve até uma pergunta de um supervisor, né, falando sobre o que a gente poderia trabalhar também. E vai ser um pouquinho de surpresa, porque meus professores já estão na sala, mas eu optei por trabalhar algumas questões vestibulares, e aí, numa das questões de vestibular, não vai dar para ver porque a gente não tem o câmera doc aqui, mas tem uma figura aqui ela vai aproximar, tá? Da seca, né? Dizendo bem-vindo ao futuro. E aí a gente pode questionar se isso é só no Nordeste, né? Seria um questionamento e um trabalho também para trabalhar com os alunos. Porque, na verdade, essa figura que a gente acabou de mostrar para vocês, ela é da seca da Amazônia em 2005. Então, é uma ideia, uma sugestão. E a outra sugestão que eu faço também é nas aulas do telecurso, existe uma das aulas que fala quem são esses modernistas e que fala também sobre o período histórico e leva a esse questionamento do povo brasileiro. Muito obrigado, passo a palavra, um bom dia a todos. O nome... Eu vou voltar a palavra novamente para ti. Magda? Magda? Vou voltar a palavra para Taquaritinga para você se apresentar. Por favor, passo a palavra. Roseli, meu nome é Marisa. Eu sou PCNP de língua portuguesa. Bom dia, Marisa. Obrigada pelas perguntas, pelas colocações e parabéns pelo teu trabalho, que eu acho que deve ser realmente muito bom pela maneira como você expôs. A Marisa, ela fez uma coisa que eu estou contando aqui para a Noemi, pessoal, para aproximá-la aqui dos nossos trabalhos. A Marisa era uma professora que estava muito ansiosa para querer saber qual o trabalho de literatura que a gente ia fazer. Ela veio até a nossa sala, a gente conversou, né? Uma pessoa bastante interessada, assim como todos os nossos PCNP. E eu sabia o nome da Marisa, mas eu fiz questão de voltar para ela para se apresentar. E essa sugestão, esse trabalho que a Marisa faz, de pegar o dia da videoconferência, já que o pessoal vem, aqueles que puderem ficar no período da tarde, porque a convocação é para o período da manhã, ela aproveita para fazer uma orientação técnica. É um dia de formação, então todos já viram, já conversaram a respeito, às vezes até fizeram a interação e aproveitam o momento da tarde para discutir um pouquinho mais. É muito bom, Marisa, conversar e perceber que, na verdade, a minha presença aqui é muito mais no sentido da orientação, porque vocês já fazem um trabalho incrível. É muito legal isso. Bom, concordo totalmente com você sobre a questão do brasileiro. Eu acho que se existe uma coisa que a gente pode considerar comum a todas as gerações modernistas, é essa busca da identidade real de quem é esse brasileiro com quem a gente convive. E não tem como ninguém negar que esse brasileiro é o homem comum, o homem das ruas, o homem que está aí pegando 3 ônibus por dia, né, sofrendo com todas as dificuldades que o Estado ainda não conseguiu resolver. E esse brasileiro, como você disse, são muitos, não é só o nordestino, mas é também o urbano, ele é do sul, ele é estrangeiro, ele é índio, ele é negro, ele é branco, né? Então, acho que sim, tem que trabalhar outros textos que lidam com outros tipos de brasileiro. Por exemplo, na mesma época, tem um livro espetacular e que é ótimo para trabalhar com alunos do ensino médio, que é Os Ratos, do Dionélio Machado, um livro muito pouco trabalhado, mas um livro fácil de ler, interessantíssimo, dá para ler em 1 hora e é um tipo de brasileiro totalmente diferente do Fabiano, um brasileiro urbano do Rio de Janeiro, mas um livro tão interessante quanto Vidas Secas, tão bem escrito quanto, e que fala de um outro brasileiro que é tão brasileiro quanto Fabiano. Eu, sinceramente, acho esse livro melhor para ser lido com os alunos do ensino médio do que Macunaíma. Acho Macunaíma perfeito para falar sobre o brasileiro, mas não acho que ele seja um livro adequado para o ensino médio por causa das dificuldades
sequenciais, referenciais também, que ele usa, acho que é mais um livro para ser lido no ensino superior. E essa questão que você coloca da Amazônia, né, que o problema da seca não é só do Nordeste, é perfeito, né? Tem muitos filmes, até filmes de Hollywood, que mostram, por exemplo, a luta que vai ser o comércio da água. Então, é claro que a seca não está confinada ao Nordeste, não. Parabéns. Ótimo. Vamos passar agora para a diretoria de Suzano. Bom dia, meu nome é Shirley, eu sou PC da Escola Jussara Feitosa, aqui da DE de Suzano. Bom, no primeiro momento, eu gostaria de falar como que é a importância da publicação das obras literárias para o vestibular, né? Porque eu me lembro, na minha época de estudante, quando eu estava me preparando para a universidade, eu tinha intenção de prestar a FUVEST, que era uma coisa do momento, do auge, né? E as indicações sempre eram as mesmas. E isso foi se perdendo ao decorrer dos anos. Infelizmente, a gente não ouve muito mais essas questões, até porque nós temos muito mais universidades privadas hoje em dia do que na minha época, e imagine antes ainda. Então, foi uma coisa que me interessou, apesar de eu ser de biologia, professora de ciências também, e gostar da obra. Eu queria falar também que, referente à obra, na minha opinião, eu vejo, como filha de nordestino também, que ele, no momento em que ele fez, ele quis mostrar que a vida lá no Nordeste não é fácil, né? Que nós temos que saber como vivem as pessoas de outros lugares. E que lá, naquela época, 1938, comia-se calango, né? Então, para matar a fome, que também a gente sabe que se mata a fome de várias formas em outros lugares do mundo, mas que é um fator que ainda acontece em algumas regiões da África, né? Por exemplo, hoje, e que, assim, apesar do sentimento que não era expressado, existia, né? Porque todo mundo que é filho de nordestino sabe que o pai ou a mãe nordestino, eles costumam ser bem mais arrogantes ou agressivos no demonstrar, mas que não falta aí a questão do carinho, mas que também são pessoas batalhadoras e trabalhadoras, nunca deixaram de ser, até para não passar fome, né? Uma outra questão também que eu gostaria de colocar, como professora de biologia, que essa obra, ela é importante ser trabalhada também nas outras disciplinas, que já foi até falado aí no determinado momento. Porém, quando a gente trabalha a multidisciplinaridade entre as disciplinas, a gente tem que lembrar que temos que fazer os nossos alunos a viver e vivenciar a obra em questão, para que eles deem valor à literatura, porque a literatura nos mostra muitas vezes a realidade, e talvez os nossos adolescentes de hoje não vivem essa realidade. Às vezes eles vivem uma realidade pior ou melhor, mas é muito difícil você se colocar numa situação em que você não vive. Então, quando o professor ele faz essa multidisciplinaridade junto com todas as disciplinas, ele consegue trabalhar o contexto, fazendo com que o seu aluno tenha uma visão melhor e mais ampla e dando importância à vida, né? Quando se compara o cachorro lá, a baleia, né, que tem mais humanidade talvez do que os personagens, a gente não pode se esquecer que nós somos animais também, né? Racionais, mas somos animais. Então, o comparar aí não é tão ruim, não. Tá? Nós não podemos esquecer a questão da nossa origem. Outra questão, que no Nordeste nós sabemos que existe a seca, sim, sempre existiu, porém, é um lugar onde tem uma estância fluvial de água submersa enorme, né? Então, é importante que se trabalhe todos esses fatores em todas as disciplinas e se dê o valor a essas obras, mostrando a visão dos professores e também vendo a visão dos alunos, que também é de extrema importância. Muito obrigada, passo a palavra. A Shirley. Shirley.
Olá, Shirley, obrigada por todas as suas colocações. Bom, sobre o vestibular, eu não entendi muito bem o que você perguntou, porque até hoje, claro, ainda existem obras obrigatórias para a FUVEST, são 9, agora não são mais 10, e são geralmente obras muito relevantes da nossa literatura, mas como muitos alunos do Brasil agora prestam só o Enem e não mais a FUVEST, no Enem não existe essa exigência de livros obrigatórios, o que por um lado é bom também, porque não faz com que os professores do ensino médio sejam obrigados a ler aquelas mesmas obras e não tenham tempo de ler outras obras da sua própria escolha e de acordo com a necessidade dos alunos, que eu acho uma coisa muito importante. Outra coisa que eu queria falar, eu tenho medo aí, pelas colocações dos professores que eu tenho ouvido, de ter passado a ideia de que não existe sentimento, de que não existe amor na família do Vidas Secas. Muito ao contrário, gente, eu não quis em nenhum minuto dizer isso, só quis dizer da importância de que esse sentimento possa ser transformado em linguagem, e o que é capaz de transformar esse sentimento em linguagem é o direito à educação, né, que eles, infelizmente, não têm, porque eles estão muito mais preocupados com o dia a dia, com a sobrevivência, né, do que com as outras coisas que para eles, né, pela condição social em que eles vivem, é um luxo, né, colocar, por exemplo, as crianças na escola. Agora, sobre a multidisciplinaridade, eu concordo totalmente com você e volto a afirmar que os alunos precisam sentir que esse problema é deles, mesmo que eles não estejam vivendo no Nordeste, e é deles, né? Primeiro porque, como o outro professor disse, o Nordeste está aqui, né? Então, essas pessoas que vêm de lá estão trazendo esses problemas para cá. Segundo, porque se nós não temos o problema da seca, nós temos outros problemas, né? Temos o problema da injustiça social, da desigualdade, da dificuldade de conseguir emprego, da dificuldade, muitas vezes, dos pais não terem tido acesso à escola, da desigualdade intelectual entre pais e filhos. A gente tem um monte de outros problemas. É importante mostrar para os alunos que não é o mesmo problema, mas é um problema social que o Brasil inteiro ainda vive, né? A gente está no ranking da desigualdade social no mundo, num lugar muito desonroso para o Brasil. Então, é um problema que persiste e é um problema de todo mundo. Acho que eu provavelmente respondi, mas se eu não respondi, você me desculpa, que foram várias as suas colocações. Obrigada. Nós temos um tempo agora na videoconferência, apenas para mais uma interação. Então, eu vou pedir para a diretoria de Penápolis fazer a sua colocação de maneira bem breve, para que dê tempo para a Noemi possa responder para vocês. Então, conosco agora, Penápolis. Bom dia, Noemi. Na verdade, algumas colocações que eu iria fazer, outras pessoas fizeram, mas eu gostaria de lembrar, que talvez eu esteja errada e sem falsa pretensão, assim, que eu, além dessas outras abordagens, da multidisciplinaridade, eu procuro trabalhar com os meus alunos, lembrá-los o quê? Porque às vezes eles questionam, por que o menino mais velho, o menino mais novo, não tinha nome? E aí eu coloco, até por meu livre-arbítrio, coloco o quê? Pela análise que a gente tem da biografia do Graciliano Ramos, de que ele foi político, ele foi prefeito, e, portanto, ele tinha uma visão um tanto diferenciada com relação às questões sociais. E por isso eu falo que foi de propósito o quê? A questão do menino mais velho e do menino mais novo. Para mostrar o quê? Que eles são anônimos, que eles são anônimos nessa sociedade e esse descaso dos políticos. Embora você acabou de colocar, os políticos nordestinos têm uma grande representatividade, mas nem por isso as ações acontecem, desde aquela época e até agora. E por isso a gente faz algumas pesquisas em jornais e revistas e vê que é muito atual. Quando os alunos colocam que não é atual, eu mostro para eles que é atual, para mostrar essa ausência de pessoalidade, de individualidade, né, que não acontece. Então, a ausência de palavras, como, aproveitando o seu gancho, que é o quê? De externar o sentimento, eu penso que é mais que isso. Ele quis fazer, de fato, uma denúncia social, mostrar que falta ainda acontecer algumas políticas sociais voltadas para essa situação que não é de agora, que não é recente e que deve ser sanada. Passo a palavra e obrigada. Olha, muito obrigada. Concordo totalmente com você. Acho que a tua interpretação feita de livre-arbítrio, como você disse, é perfeita. Também acho que eles não têm nome porque eles são anônimos, né? Eles são crianças e as crianças ainda têm menos direito
ainda, porque essas crianças não podiam nem frequentar a escola. Hoje a gente está numa situação um pouco diferente, porque todas as crianças do nosso país frequentam a escola, embora não do jeito como a gente gostaria que fosse, mas já é um pequeno avanço. Agora é por isso sim que eles são anônimos. E outra coisa, eu esqueci seu nome, mas enfim, você se sinta à vontade. Eu acho que todo mundo, todos os professores devem se sentir à vontade para fazer sim interpretações de livre arbítrio. Tá? Eu acho que vocês conhecem a realidade brasileira, vocês conhecem a literatura brasileira e vocês podem transgredir aquilo que os livros dizem, por exemplo, isso da segunda geração modernista, do regionalismo. Eu acho que vocês têm todo o direito de criar suas próprias interpretações. Não se sintam restritos pelos manuais de literatura. Temos 30 segundos. Até um pouco menos agora, vou pedir para você fazer rapidamente muito as considerações obrigada, gente. finais. Foi ótimo conversar com vocês, foi ótimo estar aqui. Eu espero estar com vocês outras vezes. Estou sempre disponível para responder o que vocês precisarem e quiserem. Um abraço grande. Obrigada a todos que interagiram conosco, que assistiram aí nos pontos de recepção, essa maravilhosa videoconferência da Noemi Jaffe e vocês interagindo, como enriqueceram hoje esse nosso momento. Obrigado por terem partilhado conosco dessa viagem e até a próxima.